Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Paulo Albuquerque, da Igreja Batista Memorial, em Duque de Caxias, e quero compartilhar com você uma reflexão bíblica e, ao mesmo tempo, compartilhar com você alguns princípios para que você tenha um ano de conquistas, um ano de vitória e um ano de plenitude espiritual. Isso mesmo, meu desejo é esse, que você tenha um ano de conquistas, um ano de vitórias e um ano de plenitude espiritual. Quero que você abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz assim a palavra: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então a Bíblia está dizendo para nós que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Querido, é muito importante alguns princípios que eu quero compartilhar com você. Antes de compartilhar esse princípio, quero dar um breve testemunho. Há muitos anos eu venho trabalhando, a cada início de ano, um projeto que eu chamo de projeto de conquistas. Projeto de conquistas é um instrumento que nós criamos, um instrumento simples, mas muito eficaz, onde a gente começa a alinhar algumas coisas da nossa vida, ajustar algumas coisas da nossa vida à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, para que a gente possa desenvolver um ano de vitórias, um ano de conquistas, um ano de plenitude espiritual. Eu tenho inúmeros testemunhos que eu posso dar para você. Iria tomar um tempo desse vídeo, que não é o caso, mas um número significativo de pessoas que entraram nesse projeto com o coração diante de Deus, em oração, e ao final de um ano eles olharam para trás e viram que muitas conquistas haviam sido alcançadas, muitas mudanças haviam sido transformadas. Eu sou uma pessoa, uma testemunha pessoal disso. Quantas conquistas, quantos sonhos, quantos projetos eu realizei, fazendo desse instrumento um instrumento de Deus para a minha vida. Então eu quero colocar 5 princípios para você. O primeiro princípio, ele é a base, sobre o qual todos os outros vão se desmembrar. O primeiro princípio está aqui em Efésios capítulo 3, verso 20 e verso 21. Vou ler novamente. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então aqui eu tenho 2 princípios. O princípio pedimos ou pensamos. Pedimos tem a ver com a nossa vida de oração, tem a ver com a nossa espiritualidade, tem a ver com a nossa fé. Pensamos tem a ver com a nossa mente. A palavra pensamos aqui no original grego, ela deriva da palavra nous, mente. É a mesma palavra que Paulo vai usar em Romanos capítulo 12, versículo 12, quando ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lá é nous, aqui é a palavra derivada de nous. É na nossa mente que acontece o maior campo de batalha. O maior campo de batalha espiritual não acontece no externo, não acontece no ambiente geográfico, não acontece aqui fora. O maior campo de batalha que nós enfrentamos espiritualmente, emocionalmente, cognitivamente, afetivamente, acontecem na nossa mente. Então, se nós queremos ter um ano de conquistas e um ano de vitórias e um ano de plenitude espiritual, o primeiro passo sobre o qual os outros se darão, o primeiro passo é que precisamos alinhar, emparelhar, integrar. A palavra certa é esta: integrar a nossa espiritualidade, nossa vida com Deus, nossa vida de oração, nossa vida devocional, com a nossa vida mental, com a nossa vida cognitiva, com o nosso psiquismo. Precisamos emparelhar esses 2 aspectos da nossa vida, porque eles muitas vezes nos são colocados como se fossem compartimentos estanques, partes separadas do homem, mas não, essa é a parte do homem, é uma vida integrada,
Quero convidar você, por exemplo, a ler a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7 nos diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Olha só, imagina na alma, né? Imaginação tem a ver com cognição, alma tem a ver com espiritualidade. Outras versões vão traduzir esse texto da seguinte maneira: assim como o homem pensa, assim ele é. Então, se você pensa de maneira derrotada, de maneira pequena, se você pensa de uma maneira aquém daquilo que Deus pensa para você, você nunca será aquilo que Deus pensa para você, aquilo que Deus quer para você. Então você precisa, em primeiro lugar, alinhar esses dois aspectos, a sua espiritualidade juntamente com a sua emoção, com a sua psique. Em segundo lugar, uma vez que você alinhou ou integrou o seu ser, alma, espírito, psique, todo o seu ser, agora você precisa se alinhar, você como um todo, se alinhar com os propósitos de Deus. Sim, você agora está integrado. O segundo passo é, de maneira integrada, se alinhar com os propósitos de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus Cristo, nos ensinando a orar, a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Romanos 12, verso 2, o texto que eu citei ainda há pouco, diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente para experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, se você quer ter um ano de conquistas, você precisa integrar todo o seu ser, né? As suas emoções, a sua disposição, a sua mentalidade, juntamente com a sua espiritualidade, a sua vida de oração, e agora pegar tudo isso e integrar com os propósitos de Deus. Deus tem alguns propósitos para as nossas vidas. O primeiro propósito que Deus tem para a minha vida, para a nossa vida, é que nós sejamos bons mordomos daquilo que Deus nos tem dado, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista material. Então, se você quer ter um ano de conquista e de vitórias, de maneira integrada, elenque quais são os propósitos de Deus que não estão sendo vistos e que não têm sido praticados na sua vida. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que é membro de uma igreja, mas não exerce os seus dons espirituais na vida da igreja. Isso mesmo, na vida da igreja. A palavra de Deus diz que Ele nos daria dons espirituais, e o apóstolo Pedro diz que nós devemos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, servindo uns aos outros com os dons que Ele nos deu. Então, talvez a sua vida esteja atravancada porque você está buscando as outras coisas, mas essas outras coisas são acrescentadas quando a gente primeiro busca o reino de Deus. O reino de Deus vem em primeiro lugar. O reino de Deus tem prioridade. E no reino de Deus, Deus deu a você dons espirituais. Deus deu a você talentos naturais. Deus deu a você recursos materiais para que você possa usá-lo no reino dele, a serviço do reino do Senhor Jesus Cristo, a serviço do reino de Deus. O Senhor Deus, lá no livro do Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 3, ele chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E o Senhor Deus diz: sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí o Senhor conclui ali aquele texto dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido amado irmão, eu gostaria que você fizesse isso, uma lista dos propósitos de Deus, o que Deus tem proposto para você,
o que Deus tem desafiado para você. Ainda ontem, eu fazendo uma visita com 2 diáconos de nossa igreja, conheci um senhor, um rapaz, posso dizer assim, de 52 anos. Ele já passou por tantas coisas no mundo, ele já foi vendedor de calçados, ele já foi professor e agora estava fazendo um curso de eletrônica, cursos assim que ele estava fazendo para tentar se recolocar no mercado. E ele me fez uma pergunta: pastor, o senhor é um evangelista? Eu falei assim: olha, eu acho que eu evangelizo. E ele começou a falar de evangelismo, e eu percebi a paixão, percebi o amor, percebi o fogo queimando no coração dele sobre evangelismo. Aí eu disse para ele assim, falei assim: jovem, eu não vim aqui visitar essas pessoas não, eu vim aqui visitá-las, mas eu estou entendendo agora que o meu encontro aqui com você foi marcado por Deus. E eu vou dizer para você, não adianta você fazer isso, fazer aquilo, buscar tantas coisas de forma legítima e honesta, enquanto você não assumir o dom e o ministério que o Senhor Deus deu para você. E quando eu falei isso, aquele jovem encheu os olhos de lágrimas, porque ele percebeu que era exatamente aquilo que faltava na vida dele. Era viver o reino de Deus dentro dos dons, dos talentos naturais, ministeriais, que Deus havia separado para a vida dele. Ao longo da minha vida pastoral, eu tenho visto inúmeras pessoas assim, que são talentosas, que têm dons espirituais, mas ficam marchando no barro, ficam andando para trás, não evoluem, não progridem, porque lá no fundo da alma, essas pessoas sabem que não estão vivendo os propósitos de Deus. Então, integre todo o seu ser em primeiro lugar e em segundo lugar, alinhe a sua vida com os propósitos de Deus. Talvez você precise voltar para a sua igreja, pedir perdão ao seu pastor e começar a exercer o ministério que Deus te deu. Talvez você precise voltar a ser um evangelista. Talvez você precise voltar para estudo da palavra numa escola bíblica dominical. Talvez, com certeza, você precise pôr em prática a sua leitura da palavra. Isso é um propósito de Deus. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. Quantas vezes nós lemos essa Bíblia? Nós não lemos, não estamos dentro dos propósitos de Deus. Então faça um propósito esse ano de buscar em primeiro lugar o reino e os propósitos de Deus. Em terceiro lugar, integrar a sua vida, alma, coração, espírito, tudo junto. Agora que está tudo junto, alinhe-se com os propósitos de Deus. Em terceiro lugar, você precisa se alinhar com o testemunho e a evangelização. Mateus capítulo 28, verso 18, tem a grande comissão que Jesus deu para a igreja. O Senhor Jesus diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. A igreja precisa retomar os princípios evangélicos, os princípios neotestamentários. Deus não nos chamou para sermos membros de igreja. Deus nos chamou, o Senhor Jesus nos chamou para sermos discípulos e discipuladores. Discípulos e discipuladores. Jesus deu a grande comissão. Ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo da promessa, e sereis minhas testemunhas. Então eu quero fazer aqui um terceiro desafio para você. Primeiro desafio: integre toda a sua vida. Não viva uma vida espiritual fragmentada, viva uma vida espiritual integrada. E agora, alinhe os seus propósitos nos propósitos de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Seja um crente dizimista, seja um crente que exerce e serve a igreja com seus dons espirituais. Seja um leitor da Bíblia, tenha tempo devocional, tempo de oração, mas agora também coloque pessoas que você precisa alcançar. Se você colocar alguns nomes aqui e começar a orar, Deus vai dar a oportunidade de você falar com essas pessoas. Mas se você não tiver nenhum nome, eu vou falar para você com toda certeza. Basta você falar assim: Senhor, eu quero aprender a testemunhar e eu quero testemunhar e evangelizar alguém. Você vai ver que Deus vai marcar encontros com você, com pessoas que Ele quer alcançar. Ele quer alcançar.
Mas de repente essas pessoas que ele quer alcançar já estão ali no seu pesqueiro, já estão ali no seu nível de relacionamento. Pode ser a sua família, pode ser a sua vizinhança, pode ser um amigo de trabalho, pode ser uma pessoa que você esbarra na rua frequentemente, já se conhece de vista. Basta você colocar o nome. Coloque 3 nomes, por exemplo. 3 nomes e ore 3 vezes por dia, você vai ver uma multiplicação espiritual. Então, em primeiro lugar, integração da sua vida. Agora, alinhar os seus propósitos com os propósitos de Deus. E em terceiro lugar, vidas que você vai alcançar para Jesus. Um quarto princípio para a nossa vida devocional, para a nossa vida de plenitude, de vitórias no ano de 2016, aprenda a identificar, e não somente identificar, mas a superar os seus impedimentos. Queridos, quanta gente doente na igreja, quanta gente doente no reino de Deus. É verdade, muita gente. Por isso Jesus disse que ele veio para os enfermos e não para os sãos. Tem muita gente doente, tem muita gente que sente inveja do outro, tem muita gente que sente despeito do outro, tem muita gente que se sente inferior ao outro. Tem gente que guarda raiva do outro, guarda rancor do outro, guarda ressentimento do outro, pessoas com grandes ressentimentos. Hebreus, capítulo 12, verso 1 e verso 2, diz assim para a gente, né? Visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Porém, antes de correr esta carreira, é preciso deixar algumas coisas. E o autor aos Hebreus coloca: devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia. Sabe, tem muita gente que alinha o seu propósito com Deus. Chega no início do ano e fala assim: não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou ser um dizimista. Esse ano eu vou ser um aluno da escola bíblica dominical. Esse ano vai ser diferente. A pessoa faz isso com muita honestidade. Chega no segundo momento, eles dão: esse ano eu vou evangelizar, eu vou alcançar alguém para Jesus, eu vou testemunhar pelo menos a 2, 3 pessoas e tentar evangelizá-las. As pessoas fazem isso, mas não vão à frente. Você que está me assistindo, você que está me vendo, você que está me ouvindo, eu tenho certeza que em muitos momentos você já fez isso. Você já colocou lá: eu vou ler a Bíblia, eu vou ser dizimista, eu vou frequentar a igreja, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, eu vou testemunhar, eu tenho certeza que você já fez. Eu tenho certeza porque eu também já fiz isso muitas vezes. Só que chega no primeiro mês, a gente está ali todo gás. No segundo mês ainda vai. Quando chega no terceiro mês, o carro desce a ladeira. A gente não consegue ir adiante. Sabe por quê? Por causa disso daqui, nós temos embaraços que precisam ser deixados. Esses embaraços podem ser pecados. Esses embaraços podem ser situações presas do passado. Podem ser sim. Existem pessoas que têm situações presas. Eu conheço uma pessoa que, enquanto ela não rasgou uma carteira de motorista que ela comprou ilegalmente, ela não conseguiu ter um carro dela. Ele era um motorista sem carteira, mas queria um carro novo, tinha um carrinho velho. E Deus falou para ele: olha, como é que eu vou dar um carro para você, meu servo, se você anda de forma ilegal? Isso é um embaraço. Quando aquela pessoa decidiu tirar a sua carteira, colocou a sua vida em ordem, as coisas começaram a andar. Ele conseguiu vender o carrinho dele, com o tempo comprou um novo, depois comprou mais um outro novo, e aí foi seguindo adiante. Muitos de nós não vamos adiante por causa dos embaraços. Conheci um homem que não conseguia estudar, porque o diploma dele de ensino médio era comprado. Até que ele voltou a fita, voltou atrás, fez o ensino médio normalmente. Depois de ter feito o ensino médio, ele cursou uma faculdade, hoje é um profissional liberal no mercado. Mas ele não ia adiante, porque tinha um embaraço que o prendia. Ele precisava colocar algumas coisas em ordem, sem que a gente perceba. Na verdade, eu tenho certeza, na verdade, a gente percebe. O problema é que a gente muitas vezes não quer admitir. Isso mesmo.
Nós sabemos aquilo que nos atrapalha. Nós sabemos aquilo que precisamos consertar. Sabemos dos nós, das amarras que estão atrapalhando a nossa caminhada, mas muitas vezes não queremos admiti-las e consertá-las e cortá-las. Talvez seja a ira, talvez seja a amargura. Quer ver um fator muito importante? É o honrar pai e mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe. Porque este é o primeiro mandamento com promessa. A pessoa não consegue ir adiante. A amargura. Um outro embaraço é a falta de perdão. Tanto em conceder perdão, quanto em pedir perdão. Existem pessoas que precisam voltar à fita e pedir perdão. Então vamos recapitular rapidamente. O primeiro princípio é você integrar a sua espiritualidade com a sua cognição, as suas emoções. Como é que vai se dar isso? Você vai brotar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e os seus propósitos. Você vai viver a grande comissão, alcançar pessoas para Jesus. E você também agora vai começar a fazer uma limpeza, cortar as amarras, tirar os embaraços da sua vida. E para finalizar, você vai então colocar alvos pessoais. Alvos. Porque se isso não acontecer, se em primeiro lugar não está o reino de Deus, se a sua vida não está desembaraçada, desimpedida, não adianta você colocar alvos pessoais. Você não irá alcançá-los. Não irá. Então coloque alvos pessoais. O apóstolo Paulo não ia adiante na vida dele. Quando ele se encontrou com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, indo para Damasco, o Senhor falou para ele: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Essa palavra é um ditado semita que dá a ideia seguinte: de bois carregando um carro de arado, tentando se livrar deles, e nessa tentativa de se livrar, os proprietários daquele carro colocavam aguilhões pontiagudos, para que quando o animal tentasse se libertar daquele carro, ele automaticamente iria se ferir, até que ele desistia, por causa da dor, por causa do sofrimento, e ficava preso ali no carro de arado, ficava preso. Então Paulo ouviu isso e aí ele perguntou: quem és, Senhor? E aí a voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas o Senhor disse: levanta, porque para isso te apareci. O Senhor fez dele uma testemunha. E aí quando a gente lê Filipenses capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: eu deixo as coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha alvos, Paulo tinha metas, Paulo tinha sonhos, só que antes de viver esses sonhos, ele precisava se libertar dos embaraços. Você não vai conseguir alcançar os seus sonhos se você não colocar as coisas nos seus devidos lugares. Por isso eu exorto você a alinhar a sua vida com Deus, fazer propósitos com o Senhor, de viver os propósitos dele na sua vida, de buscar alcançar pessoas para o reino, porque o Senhor te chamou para ser discípulo, de tirar, arrancar pecados e impedimentos que são obstáculos pessoais para você mesmo, para a sua própria vida. E agora sim, coloque lá na sua lista quais são os sonhos. Ah, pastor, meu sonho é fazer aquela faculdade. Ah, pastor, o meu sonho é iniciar e concluir aquele curso de inglês. Ah, pastor, o meu sonho é ter a minha casinha própria. Deus vai te abençoar. Fique assim, nesse propósito. O Senhor será contigo. E que o seu ano de 2016 seja um ano de bênçãos renovadas, em nome de Jesus. Amém. Olá, querido, toda essa palavra que você acabou de ouvir, você pode tornar isso de maneira visível, prática, usando esse material que você vai baixar nesse link aqui que está aparecendo aqui embaixo. Baixe esse material no seu computador, imprima essa folha, tenha em sua Bíblia, tenha com você, ore constantemente, foque nisso daí, Deus vai te abençoar. Se você tiver mais alguma dúvida,
eu quero pedir para você mandar uma mensagem para mim. Manda mensagem para o meu e-mail, pauloalbuquerque.contato@gmail.com. Novamente eu vou repetir, mas está aparecendo aí embaixo, pauloalbuquerque.contato@gmail.com. Deus te abençoe.